define quem são seus verdadeiros aliados para uma guerra. Mais ou menos o que acontece com as convenções partidárias aí, onde os partidos definem seus candidatos, definem suas posições e definem suas alianças, pelo menos formalmente, à luz da legislação eleitoral e ficam prontos aí para a batalha. No programa de hoje, vamos mergulhar um pouco como foram as convenções partidárias na Paraíba, nessa disputa toda, nesse combate, nessa guerra pelo seu voto, pelas 223 prefeituras aqui do estado e também vagas nas câmaras municipais aqui da Paraíba, debatendo tudo, o tamanho de cada convenção, se de fato já é um início aí de uma sinalização de quem vai se dar bem, de quem vai se dar mal nas eleições. Vamos debater tudo isso. Estamos aqui com dois dos melhores analistas políticos da Paraíba. Eu estou falando do professor historiador Flávio Lúcio, professor Flávio Lúcio, que está aqui conosco, e também do consultor de marketing, do marqueteiro da agência Nova Ideia, Lucas Salles, estão aqui conosco para bater esse papo, a gente mergulhar, falar um pouco sobre essas convenções, quem ficou com quem, tem surpresa, tem aí convenção que foi realizada ainda nessa segunda-feira, fechando todo esse quadro eleitoral na Paraíba. A gente mergulha nele a partir de agora, no Frente a Frente. Professor Flávio Lúcio, Lucas Salles, muito boa noite. A gente tem muito assunto e pouco tempo, né? Boa noite, professor. Obrigado pela presença, viu? Boa noite, Luiz. Boa noite, telespectadores Arapuã. Um prazer retornar aqui para debater esse quadro aí de eleições que apenas está começando, né? Bom demais. Lucas, obrigado, boa noite. Obrigado por estar aqui ao vivo, nesse feriadão, nesse 5 de agosto, para a gente poder fazer essa análise aí do cenário terminado, né, concluído para começar a batalha eleitoral aqui na Paraíba. Boa noite, Luiz. Boa noite, professor Flávio. Boa noite, telespectadores. É isso. Se a gente fizer uma analogia com as Olimpíadas, o credenciamento para agora a corrida oficial das eleições. Acho que a primeira provocação para a gente fazer aqui a convenção, ela já é uma sinalização, ou seja, quem ganha na convenção, quem acerta na convenção, acerta no resto ou não é bem assim? Quer dizer, é um bom começo, mas não define nada. É isso, né? Eu acredito que como você disse, é um pontapé inicial. Quer dizer, toda campanha ela começa com uma demonstração de força e uma convenção participativa, numerosa, representa, antes de tudo, isso. Quer dizer, a campanha ela também procura se expressar como um esforço dos candidatos, né, daqueles que estão liderando mostrar volume, e isso eu acho que o objetivo, de certo sentido, as redes sociais acabam potencializando, né, esse efeito. Eu acredito que nesse aspecto é estratégico também. Ou seja, né? não define nada, né? Mas é igual que eu estou falando do tamanho do exército, né? O tamanho do exército, você bota o olho e faz, eita, tá grande, né? Assusta ali até candidatos, né? Vereador e tudo, mas não define. Não define, e eu penso que são dois aspectos que você tem que observar. O número de partidos, os candidatos a vereador e a química da chapa. Não é? Você pode até ter uma convenção protocolar, você pode até não ter a convenção, mas a química dessa chapa, desses dois candidatos, o candidato e o vice, eles são determinantes, podem pegar, porque você já teve campanhas onde você não tinha um grande número de vereadores, de candidatos a vereador e a vereadora, mas você tinha candidatos que performaram e venceram as eleições mesmo com um número reduzido de candidatos e de partidos, às vezes até com chapa puro sangue. Agora, claro, a convenção lembra do Maranhão, a época do Campestre, né? Ele ganhou a eleição na convenção. Mas ali o fato histórico que ele ganhou na convenção, mas ele ganhou porque anulou convencionados do partido, né? Ganhou uma guerra interna. Ali, no caso, foi uma pré-convenção. Isso. Agora, bom, por falar em convenção, hoje, né, alguns candidatos deixaram aí para o dia 5 de agosto, né, para hoje fazer a definição das suas convenções, o que aconteceu em João Pessoa. João Pessoa, dos 4 candidatos que têm partidos com representação no Congresso, né, os 4 candidatos a prefeito, 2 deles deixaram para fazer hoje, né?
Rui Carneiro e Cícero Lucena. Vamos ver como é que foi a convenção do prefeito Cícero Lucena, hoje candidato à reeleição, aqui em João Pessoa, para a gente poder comentar um pouco sobre enfim, qual é o cenário para Cícero nessa disputa aqui na reeleição na capital. Foi agora, né, já no final de tarde, começo da noite, nossa equipe esteve lá e acompanhou um pouco. O Partido Progressista homologou na tarde desta segunda-feira a candidatura do atual prefeito da capital à reeleição, Cícero Lucena. O anúncio foi feito em uma casa de eventos em Manaíra. A convenção contou com a participação do governador João Azevedo, deputados federais, estaduais e os candidatos dos partidos que formam a coligação. O presidente nacional do PP esteve presente, deputado federal Ciro Nogueira. Cícero foi recebido no dia do aniversário por correligionários, amigos e todos os presidentes de partidos que homologaram o nome dele à reeleição. Tá aí, inclusive o candidato Cícero, né, reuniu ali uns 10 partidos nessa coligação. Tem a história de ser reeleição, o que eu me lembro pelo recorte histórico que você tem ali nas últimas eleições, nos últimos 20 anos, nenhum prefeito perdeu uma reeleição aqui, né, em João Pessoa, inclusive o próprio Cícero. Você vai ter aí... Só Agra que não conseguiu concorrer, né? Mas ele não concorreu, né? Não dá nem para dizer, ele não exato. foi para a disputa, né? Era favorito, inclusive. Né? Aqueles que disputaram, ganharam as eleições, a começar do próprio Cícero, né? Cícero, você teve Ricardo, você teve Luciano Cartacho nesse sentido. Vocês conseguem antever ali um cenário para Cícero, para além da história da reeleição, que dá a qualquer candidato, seja numa prefeitura, seja numa presidência, seja no governo, uma vantagem a mais? Vocês conseguem vislumbrar outras vantagens de Cícero para esse momento? Eu acho que Cícero, eu escrevi recentemente no meu blog, quer dizer, uns 15 dias atrás, que considero Cícero o amplo favorito para vencer essa eleição. Quer dizer, ele detém um amplo favoritismo hoje, primeiro porque ele é candidato à reeleição, então esse fato que você lembra de jamais um prefeito no cargo concorrendo tenha perdido a eleição, né? O caso de Agra é um caso único, mas o resultado da eleição até confirma, porque Agra elegeu... Acabou elegendo um sucessor. Acabou elegendo um sucessor, que era Cartacho, né? Luciano Cartacho, que era do PT, que no início da campanha se apresentava numa condição longe de ser favorito, né? Além disso, o Cícero detém, quer dizer, você é prefeito do cargo concorrente, você detém a agenda política, né? A agenda política administrativa é comandada, em certo sentido, foi até agora, pelo prefeito, né? Além disso, ele reúne eu acho que em parte essa força que demonstra essa foi convenção. Grande essa convenção. Essa convenção foi na Domus Hall, no Manaíra Shopping, e os portões foram fechados, né? Isso. Os portões, eu quero fazer a informação que os portões foram fechados em determinada hora, porque havia o receio, inclusive, dos proprietários ali, enfim, de que ali pudesse ter algum problema mais sério com a Domus Hall, que tem ali um controle de quantidade de gente, mas aí foi fechado. Eu só queria concluir o seguinte, dizendo que Cícero, além de ter um número numeroso de partidos, grandes partidos, de candidatos a vereador também, que apoiam a candidatura de Cícero reúne aí duas estruturas, duas máquinas administrativas e políticas, que é o governo do Estado e a Prefeitura de João Pessoa, né? Além disso, Cícero tem uma condição que o colocará provavelmente no segundo turno, ele é o favorito a uma das vagas no segundo turno, e ele disputará numa condição de favorecimento, porque vamos pensar na hipótese que Cícero enfrente Marcelo Queiroga, por exemplo. É provável que os votos petistas migrem, se não na sua totalidade, mas uma grande quantidade para Cícero, né? O inverso também tende a acontecer, né, se for, por exemplo, o Luciano Cartacho. O candidato que pode criar alguma maior dificuldade no segundo turno, pensando só exclusivamente no segundo turno, seria Rui Carneiro, que aí sim teria mais condições de ampliar o palanque das alianças no segundo turno. Traduzindo o que você está dizendo aí, professor, é o seguinte, a outra vantagem que Cícero tem é que essa oposição, que os três candidatos da oposição aí contra ele, eles, de certa forma, não necessariamente têm ali uma capacidade de estarem juntos. Em algum momento, não são todos contra Cícero, porque eles não conseguem
se unir, seja pelas diferenças ideológicas, você tem aí um candidato do PT, né? Um candidato de Lula, um candidato do PL de Bolsonaro, seja por diferenças ideológicas nesse sentido, seja também, eu quero acrescentar outro ingrediente, Lucas, que é o seguinte, não só questão ideológica, perceba que o cenário em João Pessoa, ele está sendo dividido entre grupos para 2026. Né? Então você tem ali claramente, né, grupos para 2026, para a presidência ou para disputas ao governo do Estado, que estão em palanques separados, certamente não vão querer um bater esteira para o outro. Né? Então, às vezes, talvez uma neutralidade, um lavar de mãos no segundo turno pode favorecer eventualmente se Cícero efetivamente estiver ali no segundo turno. Você pensa diferente, Lucas? Eu penso não, eu vou corroborar com o que vocês estão falando, que na verdade não são 2 máquinas, mas são 4 máquinas. Você tem a Câmara Municipal, que o presidente também é alinhado, os vereadores ao Cícero, e a Assembleia Legislativa, né? O presidente da Assembleia também tem. Está no republicano. E você também tem essa força. Agora, toda eleição tem um sentimento, né? E aí, de se levantar esse sentimento dessa eleição, de mudança, de continuidade. O Cícero tem pontos positivos, mas tem um quê, que é o fato dele ir para o quarto... Ele não é novo. Não é novo, o quarto mandato. Né? Você tem que saber o sentimento, né? Mas ele é o favorito das eleições, e tem esse arranjo do segundo turno, desses acordos. Agora, não é o favoritismo baseado numa margem de liderança completa, né? Tanto que eu quero crer que a própria campanha de Cícero trabalha ali na pontinha dos dedos, com medo que a xícara caia, né? Assim, você segurando o Pires ali com firmeza, porque não é uma coisa de gordura, né? Não se tem uma gordura eleitoral para... É uma campanha difícil, vou dizer que é uma campanha difícil. Ele é favorito, mas numa campanha, eu penso que é uma campanha disputada. Nesse sentido. Quem teve hoje, depois eu vou querer saber, para a gente poder mergulhar um pouco nessa história das forças para 2026, a gente viu ali naquele palanque, muita gente está de olho em 2026, seja para governo, seja para Senado, mas essas eleições de 2024 passam muito por isso, né? E a gente queria saber, assim, que grupo saiu mais forte, ou pelo menos se armou, que exército saiu mais forte, foi o exército do PSB, do governador João Azevedo, foi o exército do União Brasil, do senador Efraim Filho, foi o exército do Hugo Mota, do Republicanos, né? Onde está o PSDB dos Cunha Lima nisso? Onde é que está ali? Bom, vamos debater sobre isso. Mas antes, hoje, essa convenção de Cícero foi agora, no começo da noite, aqui em João Pessoa, mas Rui Carneiro também deixou para o último dia também para poder fazer sua convenção. Ele que está no Podemos, né, confirmou, ele que juntou ali partidos da oposição ao governo do Estado para a sua candidatura. Deve ter um bom tempo de televisão, inclusive. A convenção do deputado Rui Carneiro. Nossa equipe também esteve lá e acompanhou. No início da noite desta segunda-feira, foi a vez da convenção dos partidos Podemos e MDB. O encontro dos pré-candidatos à Prefeitura de João Pessoa com apoiadores da legenda foi no Clube Cabo Branco, que ficou lotado. O grupo de oposição é formado pelo deputado federal Rui Carneiro, do Podemos, encabeçando a chapa, e pela perita criminal Amanda Ciessai, do MDB, como vice. Juntos, os partidos terão 60 candidatos a vereador nessa eleição. Esses pré-candidatos participaram da convenção com os correligionários, que levaram bandeiras em apoio aos políticos. Um painel foi grafitado na hora, em homenagem ao aniversário de João Pessoa. Essa é a terceira vez que Rui se candidata ao cargo de prefeito da capital. Ele já entrou na disputa em 2004 e também em 2020. Já essa é a primeira vez que Amanda lança o nome como pré-candidata a vice-prefeita de João Pessoa. Tá aí, olha só, Rui, ele conseguiu conquistar um monte de partidos com tamanho para essa candidatura, né? Ele conseguiu aí preservar, ele está no Podemos, mas ele está com apoio do PSDB, está com apoio do União Brasil, né? Do poderoso União Brasil nesse sentido. Está com apoio do MDB, né? Do veneziano, então ele consegue transitar ali em vários mundos, né? Nesse sentido. Mas eu quero crer que ele tem um desafio, e talvez o desafio de Rui seja o mais complexo, na minha visão de leitura política, de não ser espremido, né, pelas candidaturas do PT e do PL, né, nesse sentido, né?
Agora, isso que você levanta é relevante, né? É uma preocupação que ele deve realmente ter, mas é bom lembrar que em 2022, Pedro estava mais ou menos nessa situação que Rui tem. São perfis diferentes, né? Pedro assumiu assim, uma posição mais digamos assim, eu não gosto de usar essa expressão, mas é o que se convenciona como se referir nesses termos no dia a dia assim, da análise política, assim, como uma candidatura em parte antissistema, apesar de ser de uma família tradicionalíssima na política paraibana, né? Pedro criticava a Assembleia, aqueles gastos com a Assembleia, que era maior do que a UEPB, tá bom. E Rui Pedro no primeiro momento ele estava ali espremido naquela disputa e cresceu em meio a esse eleitorado mais de centro, uma posição mais que tentava fugir da polarização, que ia acontecer também na Paraíba. Eu acho que eu não sei se Rui vai ser capaz de reproduzir esse fenômeno que aconteceu com Pedro, porque, veja, o que aconteceu em 2022... Você faz uma lembrança, eu acho que você faz uma lembrança importantíssima, professor. Isso, que eu não tinha feito ainda nenhum dos programas de rádio e tudo, e não tinha ouvido ninguém falar sobre isso. Você tá mas assim, assim, em 2022, você tinha um candidato de Lula, aliás, o próprio veneziano, até o símbolo que ele fazia era o V com L, né? Tinha um candidato de Lula, você tinha um candidato Bolsonaro puro, que é o irreconhecível Nilvan, para a época, né, se a gente for fazer uma comparação, o irreconhecível Nilvan, e Pedro estava ali naquele meio, inclusive sendo perguntado, você vai votar em quem, né? Você vai votar em Lula ou vai votar em Bolsonaro? E ele dizendo, eu não quero saber disso, eu não quero saber disso. Passou a campanha inteira escondendo esse voto dele em Lula e Bolsonaro e conseguir para o segundo turno com João Azevedo. Parabéns, professor. E lembrar, bem colocado, lembrar que a campanha municipal é mais horizontalizada. Ela é mais horizontal, porque você tem dois agentes diferentes, o prefeito, o vice, obviamente, e o vereador, que são muito ligados à cidade. E a campanha presidencial é verticalizada. Ela você tem interferência menor na municipal. O deputado está na Assembleia, o outro está no Congresso, o presidente da República e o governador. E aqui não, aqui a gente tem o prefeito, que ele é um agente da cidade, e o vereador, que é um agente mais próximo ainda. Então, aí esse tipo de posicionamento pode ter mais força ainda, já que também tem todo esse espectro já próximo, bem lembrado. Já está próximo dele, né? Já está perto do Então ele teria do Rui. Ele tem nenhum nem outro, passar, né? Pode dizer nenhum nem outro. A discussão não é essa. A discussão é um projeto para João Pessoa. E Rui, em 2020, ele não vai para o segundo turno por 700 votos, né? Isso. 700 votos. Então, ele esteve bem próximo do segundo turno, é a terceira vez, a terceira tentativa. Ou seja, então, é um candidato. Consegue tá no jogo, né? Se acertar no discurso ali, consegue... eu acho que a maior dificuldade dele vamos ter como parâmetro normalmente 2022, né? O perfil dos candidatos, que eu acho que não são, apesar de serem ali do mesmo campo político, do mesmo grupo político, né? Que é, como você bem lembrou, assim, nós estamos vendo acontecer, sobretudo considerando as candidaturas de Rui em João Pessoa e de Bruno Cunha Lima em Campina, a reprodução do que tende a acontecer, não sei se vai se reproduzir exatamente assim, essa aliança para 2026. É um ensaio geral que nós estamos vendo também acontecer para a eleição de 2026. Agora, do ponto de vista especificamente, né, personalístico, digamos assim, as duas candidaturas, os dois perfis têm diferenças importantes, né, porque Pedro era um nome jovem ainda, tinha sido deputado federal, não era uma pessoa ainda... Né, e veja, como eu disse, quer dizer, Pedro conseguiu a proeza de um Cunha Lima vencer a eleição em João Pessoa, que é um fato totalmente inusitado. Ele adotou uma postura e um discurso meio pouco ortodoxo, né, na política, querendo quebrar antissistema, né, querendo quebrar com alguns... Ele já vinha com isso. Ele já vinha com isso, né? Ele já vinha com isso e tudo. Não apoiou ninguém para presidente, né? As verbas que ele... As verbas de gabinete, de Congresso, ele já fazia esse debate. Agora, eu acho que nesse caso de 2022, vamos avançar, mas só para lembrar, assim, esse desempenho de Pedro em João Pessoa, na grande João Pessoa, inclusive, né, na grande João Pessoa, estava muito ligado para essa história do voto do voto bolsonarista, que foi um voto anti um governador de esquerda. Né? Ele ganhou no segundo turno, sobretudo, também, né, essa coisa do governador de esquerda, embora alguém diga, mas mesmo assim Lula ganhou nesses lugares, né? Lula ganhou nesses lugares em que Pedro também ganhou, né?
embora em João Pessoa foi por uma margem de 925 votos apenas em relação a Bolsonaro. Bom, quem fez também convenção, claro, né? Não hoje, que já fizeram, mas vamos resgatar aqui para a gente poder relembrar, foi Luciano Cartacho e Marcelo Queiroga, né? Fizeram antes, preferiram, Marcelo fez nesse final de semana, e Luciano Cartacho foi o primeiro desses candidatos que tem partidos com representação no Congresso. Vamos relembrar que a convenção de Luciano Cartacho e depois a de Marcelo Queiroga, para a gente fechar, tá? E Luciano Cartacho, na convenção, só ilustra, na convenção aí dele, confirmou o nome dele aí pelo PT, né? A convenção do Partido dos Trabalhadores foi no Sindicato dos Bancários, com a presença de diversas lideranças políticas, que na manhã deste domingo homologou a candidatura de Luciano Cartacho e Amanda Rodrigues a prefeita e vice da capital. O evento contou com a participação de lideranças políticas, do ex-governador Ricardo Coutinho, do deputado federal Luiz Couto e dos candidatos e candidatas ao Legislativo Municipal, além dos movimentos populares. Na ocasião, Luciano Cartacho garantiu que quando o prefeito de João Pessoa vai reativar o terminal de integração do Varadouro. Luciano também destacou a importância de construir um novo hospital para desafogar o atendimento no Trauminha de Mangabeira. Para Luciano, que teve a candidatura homologada, os dois compromissos são prioritários. Assumo, segundo ele, o compromisso de reativar o terminal de integração do Varadouro e a construção de um novo hospital em Mangabeira. Além do discurso do ex-governador Ricardo Coutinho, Luciano Cartacho e Amanda, lideranças políticas e candidatos a vereadores também fizeram uso da palavra na manhã deste domingo. Bom, só relembrando que Luciano Cartacho foi o primeiro que fez, né, essa convenção, então foi no final de semana passado, né, no outro. O destaque aí, vamos lá, o destaque que eu vejo dessa campanha de Luciano Cartacho é que ele está, de fato, vinculando o nome dele, inclusive somando as gestões de Luciano Cartacho e de Ricardo Coutinho. João Pessoa é o quê? É para aumentar mesmo, ele quer chegar com esse volume, está abre aspas, se apropriando também dessa gestão de Ricardo, claro, em comum acordo, para que ele possa fazer esse combate. Aí você teria esse combate em relação a Cícero Lucena? Quer dizer, pega isso? Pega. Então eu começo. O Flávio me deu aqui. Eu penso que sim, mas além das gestões, são 16 anos, o Ricardo foi um bom administrador em João Pessoa, foi um bom gestor. Então, além das gestões, tem a figura mesmo de Ricardo. Ricardo, ele, pelo processo que ele passou, tem um quê de comoção também, não é? Você acha que já tem um time? Já está no time das pessoas, já entrou. Você acha que está no time Isso teria que ver em qualitativas, em pesquisas qualitativas, mas eu penso que sim, Ricardo já entrou nesse estágio onde as pessoas já começam a refletir sobre o que ele fez e já entendendo que ele pagou pelo que se falava, né, em relação, talvez até alguns achando injustiçados e tal. A gente não vai entrar nesse mérito aqui, mas eu penso que tem esse peso também. Eu acho que a campanha de Cartacho, né, não é possível que eles não tiveram identificando isso em pesquisa, né? Para estar usando o Ricardo como eles estão usando, aliás, as primeiras peças de Luciano Cartacho eram peças de Luciano e Ricardo numa mesa, né? E parecia até uma figura paterna. Ricardo, em algum momento, parecia uma figura paterna para Luciano, porque ele fazia assim... Ricardo, agora eu sou realmente o candidato do PT, né? E Ricardo confirma, né? A gente precisa da palavra de Ricardo confirmando essa história. Então, acho que não é possível que eles estejam fazendo isso sem essa qualidade que você está apontando, né? Se tem essa leitura, a gente já está vendo nas peças, é porque eles certamente puxaram nesse sentido. Agora, a campanha vai começar, naturalmente, e a pancadaria contra Ricardo, acho que ela deve, aí eu vou dar um chute de análise política mesmo, de entender que não ficará sem apanhar. Assim, não se ficará em algum momento, seja por Rui, seja por Marcelo Queiroga, seja pelo próprio Cícero lá na frente, se achar necessidade de fazê-lo. Cícero não vai bater em ninguém agora, não precisa, né? Tem que olhar para frente. Mas em algum momento essa história contra Ricardo, de operação e tal, não sei o quê, mas vai eu tenho que falar e depois Flávio vai falar também. Eu acho que aqui é bom ficar sem a ordem. Vamos aqui, então pronto, veja bem. Eu lembro, em 2006, eu queria muito fazer uma campanha em Pernambuco. O profissional aqui da Paraíba, a gente tem essa coisa com a Paraíba que
como se a Paraíba, Flávio sabe disso, você sabe disso, né? Como se a gente não tivesse no mapa geográfico, embora a gente faça parte da história, a gente tem 439 anos, e história de forma relevante, né? Preponderante, Paraíba sempre participou da história do Brasil, mas por conta do recorte de 1930, você como historiador, Flávio, você sabe que as pessoas perderam um pouco e ficam com aquela percepção de 30 para cá. Mas eu estava lá em Pernambuco, eu queria fazer a campanha do Eduardo, estudei Eduardo. Aí uma pessoa tinha feito a campanha do veneziano em 2004, tinha coordenado a campanha de 2004 veneziano, e isso acabou que era uma campanha que ela foi não portfólio se, para você. Foi portfólio porque se falava muito. O marketing não faz milagre, tá? A gente lê cenários e aí a gente tem que acertar em todos os dias, né? Nas decisões. Bom, eu fui para lá, senhor de Eduardo, aí me colocaram lá em Olinda para falar com 3 pessoas que depois viraram secretários. Um deles eu me lembro, Pedro Mendes. Eles estavam falando, 2 deles estavam olhando na TV. E o Pedro ainda estava me dando, por educação, uma certa atenção. Aí quando falaram de precatórios, aí eu falei, ó, isso aí já deu. E como Miguel Arraes tinha falecido, e rei morto, rei posto, isso para Eduardo vai ser muito bom se eles falarem. E até deu exemplo de um jogo de futebol. Eduardo perde o primeiro tempo de 1-0 e ele vira esse jogo 2-1. Ele vence as eleições aqui em Pernambuco. Aí os caras desligaram a TV e começaram a conversar comigo, me deram atenção. O que eu quero falar é que em relação a Ricardo, eu tenho a impressão que já deu essas acusações, eu acho que já não pegam mais em Ricardo. As pessoas já tendem, isso é qualitativo, você tem que ver, a gente está falando aqui no campo das hipóteses, eu não tenho essas informações. Mas lembrando de Eduardo, quando eles vieram com os precatórios para Eduardo, não pegou, pegou em Eduardo. E eu particularmente, assim, tinha ouvido uma das respostas da Amanda Rodrigues, né, que é esposa de Ricardo e está como vice de Cartacho, sobre essa história da Operação Calvário, e ela se utilizou tanto quanto disso para dar a resposta, mas é o seguinte, olha, ao longo desses anos todos, né, todas as acusações e não teve ali, não teve fechamento, né? Então acho que é como se ele já estivesse pronto para rebater isso. Muito parecido com o Cícero, né? Com o que aconteceu com o Cícero. Cansou, né? Tem um ciclo disso. Bom, eu acho que eu vou chamar a convenção do Marcelo Queiroga. Sim, eu queria comentar um pouco sobre a posição de Cartacho, essa aliança aí. Eu acho que, primeiro, Cartacho deve muito a candidatura dele ao apoio que Ricardo Coutinho, não aqui em João Pessoa, não no PT internamente, mas a influência que Ricardo Coutinho tem no PT nacional, né? Com Lula, com Gleisi Hoffmann, os grupos internos do PT. Ricardo Coutinho foi com sua esposa Amanda Rodrigues, estão morando, vieram recentemente de Brasília para João Pessoa, então eles estavam em contato direto. Então eu acho que em parte também há um esforço de recuperação também, eu não diria da imagem, mas de reintroduzir Ricardo Coutinho como um sujeito político, um agente político importante sobretudo em João Pessoa. O grande problema, o grande desafio que eu acho que a candidatura de Luciano Cartacho tem, com a Amanda Rodrigues, é o antipetismo que é muito forte nas grandes cidades, e não é só no Nordeste. O Brasil inteiro vive isso com uma força muito grande. Nós tivemos uma eleição aqui, João Pessoa, por exemplo, nós considerarmos o resultado da eleição, ela é mais bolsonarista do que Campina Grande, onde Lula teve uma diferença, se eu não me engano, um pouco mais de 10 mil votos em Campina. Aqui foi praticamente um empate. 925 votos, Lula ganhou. Isso nós estamos falando de Lula, nós não estamos falando de um nome de menor expressão. De Haddad, nem de... Então, isso não é uma coisa exclusiva só de João Pessoa, apesar de que aqui é isso mais acentuado que em outras capitais do Nordeste. Recife, a diferença de Lula, acho que girou em torno de 8%, menos de 10%. Né? E Maceió foi a única capital onde Bolsonaro ganhou, por exemplo. Né? Então, isso é um aspecto que deve ser considerado, né, na análise, porque esse ponto do antipetismo, existe o petismo também, mas assim, Lula nunca teve capacidade, por exemplo, de eleger prefeito em nenhuma cidade do Nordeste, né? Assim, como de transferir votos, como, por exemplo, Bolsonaro tem. Bolsonaro, você vai ver aqui o crescimento, por exemplo, da candidatura de Marcelo Queiroga, que era uma figura desconhecida até se tornar ministro e até recentemente não era uma liderança política.
Mas o apoio do presidente vai dar a ele um potencial, uma capacidade de, pelo menos, de trabalhar com 15% a 20% dos votos em João Pessoa. Isso decorre de aspectos. Então, nós temos, de um lado, o eleitor bolsonarista, né, e, de outro lado, o antipetista, que é um antipetismo tradicional, né, que é anterior à ascensão do bolsonarismo. Né? Então, eu acho que esse é um fator que é um desafio que a candidatura de Luciano Cartaz e o apoio de Ricardo Coutinho nesse aspecto não tem alguma relevância, mas não acredito que seja capaz de... Vamos ver, campanha é campanha. Né? Não sabe exatamente como isso, né, como o eleitor vai reagir aos discursos. Né? Deixa eu mandar um abraço para Gabriel Barbosa, que está acompanhando aí. Obrigado, já mandando registro aqui. Vamos falar, você falou em Marcelo Queiroga, vamos só para relembrar a campanha de Marcelo Queiroga, porque eu quero ir para Campina Grande, né? Campina Grande é a condição onde a gente tem, assim, reservar um bom tempo para a gente falar sobre Campina, porque onde tem surpresas que foram reservadas para hoje, para segunda-feira. Rapidinho, uma conversão aí de Marcelo Queiroga, que foi aí esse final de semana, confirmando ali a candidatura dele a prefeito de João Pessoa. O Partido Liberal homologou na tarde deste sábado a candidatura do ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para prefeito de João Pessoa. A convenção aconteceu no Esporte Clube Cabo Branco. Momentos antes, o Partido Novo também reuniu seus filiados e homologou a pré-candidatura a vice de Sérgio Queiroz, além da chapa proporcional a pré-candidaturas de vereadores. Durante a entrevista à imprensa, aqui na capital, o ex-ministro Marcelo Queiroga falou sobre o momento e disse que vai evitar a polarização nacional envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e o atual Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo Marcelo Queiroga, a eleição não é uma guerra. Nossos adversários não são inimigos e vamos mostrar, segundo ele, que tem as melhores propostas para romper o ciclo de 30 anos, segundo o candidato, de atraso dos ex-prefeitos da capital. O Partido Liberal homologou na tarde deste sábado. Essa candidatura aí do Marcelo Queiroga, ela tem, naturalmente, não precisa ser nenhum especialista para entender que ela sobrevive ali com base, né, nesse eleitorado bolsonarista, ela se sustenta, né, e dá uma largada a partir disso. Mas o destaque que eu queria fazer nessa campanha específica do Marcelo Queiroga é que ele, dos candidatos que estão postos aí, ele é o que dá o maior equilíbrio no uso do vice, do pastor Sérgio Queiroz. Né? Todos os outros têm ali, Cícero tem um Léo Bezerra como vice, ninguém está escondendo seus vices, não é isso, né? Em alguns casos você até encontra isso, mas não é o caso. Cícero tem um vice-prefeito Léo Bezerra, o Luciano Cartaz tem a Amanda Rodrigues, e o Rui Carneiro tem a Amanda Melo, né? Mais conhecida como Amanda CSI, ali a perita da Polícia Civil. Mas Queiroga é o que, desses 4 candidatos aí, é o que está colocando Sérgio Queiroz no mesmo patamar dele, né? Todas as artes, todas as fotos, todos os vídeos, todas as histórias, Queiroga e Queiroz. Queiroga e Queiroz, assim, muito próximo. Esse é o destaque que eu faria dessa candidatura aí do Marcelo Queiroga para João Pessoa. E tem um portfólio importante, que é o caso do apoio, né? Quer dizer, da aliança do pastor Sérgio Queiroz, que mesmo com uma condição extremamente desfavorável na eleição para o Senado, foi o vitorioso de mais de 30% dos votos em João Pessoa. Então, esse é um caso que precisa ser bem... Isso é uma eleição de 2 anos atrás apenas, né? Então, daí porque eu acho que esse eleitor bolsonarista, e eu acho que também isso tem a ver com esse discurso que o Marcelo Queiroga faz, de não querer polarizar a campanha, de querer falar mais da política local e tal, isso tem a ver, claro, porque ele sabe que tem um teto. O bolsonarismo é muito mobilizado, ele tem né, tem um eleitor muito, às vezes em alguns aspectos até fanatizado, né? Mas ele tem ali um teto, seja, que ele precisa ultrapassar para vencer a eleição. É um desafio de usar para chegar bem no segundo turno, mas não ficar paralisado no segundo turno. Né? Isso. Se usar demais. Né? Exatamente. Eu acho que esse é o grande desafio. Ele tem potencial, por exemplo. Porque qual o desafio de Marcelo Queiroga aí? Você tem, e uma facilidade para ele também, é que você tem 4 candidatos ali, todos com esse potencial de ter 15%, 20% dos votos. Algum vai ter mais ou menos e tal, mas Marcelo Queiroga, ele com esse eleitor mais dedicado, né, esse eleitor mais fiel, ele tem uma capacidade de mobilizar esse eleitorado e, dependendo da campanha, se projetar para ir para o segundo turno. E ter o risco e o desafio de não ficar no segundo turno com o teto muito fixado, né? Isso.
muito fixado. Eu penso que a gente falou isso no início, da química da candidatura. Ele foi dos que melhor, dos candidatos que penso que melhor trabalhou essa química quando trouxe o Sérgio Queiroz para vice. Porque o Sérgio, ele vai mais para o centro, ele transita, né, por ser um líder na região, pela votação que teve ao Senado. Então eu penso que é uma chapa, por isso que a gente falou também que é uma eleição, é uma campanha que a gente entende que ela vai ser bem disputada. É uma chapa que eu diria forte, bem forte. Eles vão ter que vencer isso, né? Além do bolsonarismo. E além do bolsonarismo. Acho que a chapa nesse aspecto mais equilibrada, né? Mas... E vice e candidato a prefeito. Sim, no mesmo ele falou aqui a 4 mãos. Toda a estrutura da campanha, repito, toda a estrutura da campanha de Queiroga, ela é vai muito governar ligada, 4 mãos. Talvez a única que faça 50% de exposição de candidato e vice. As outras não fazem isso, né? Porque o candidato a vice, nesse momento pelo menos, ele é maior eleitoralmente, politicamente, do que o candidato a prefeito. Mas ele é mais plural. Ele foi testado. É mais plural, né? É mais plural. Bom, ou seja, vai ser animada a campanha em João Pessoa. Mas eu quero ir para Campina Grande, são 10 horas e 53 minutos. Eu falo em qual? Deixa eu falar nessa daqui, fala aqui, ó. Vamos para Campina Grande, porque lá teve novidades, né? Para começar hoje, Campina Grande, você teve ali uma desistência de uma candidatura, né? A Rosália Lucas desistiu da sua pré-candidatura a prefeita, ela é do PSD, fazendo com que o PSD e o Progressista chegasse à candidatura ali de Johnny Bezerra, ex-secretário de Saúde, do governador João Azevedo, que aí conseguiu reunir basicamente a base do governo João em favor da sua candidatura em Campina Grande. A exceção tá aí, ó, a foto já tirada hoje pela manhã, segunda-feira, a foto aí do Johnny Bezerra com a senadora Daniela Ribeiro, com o vice-governador Lucas Ribeiro, ou seja, e o deputado Aguinaldo Ribeiro, PSD e PP, juntos aí com o PSB do governador João, dizendo sim à candidatura de Johnny Bezerra, né? Então você tem aí Campina Grande, vai ter até agora, você tem 6 candidatos registrados para disputar a prefeitura em Campina Grande. Agora, hoje pela manhã, enquanto Rosália estava dando ali apoio a Johnny Bezerra, você tinha uma convenção do Podemos, do deputado federal Romero Rodrigues, talvez o personagem da novela mais assistida nessa pré-campanha, que era a novela de Romero Rodrigues, se ia ser, se não ia ser candidato. E hoje pela manhã ele fez a reunião, a convenção do Podemos, né, sozinho, né? E aí, de fato, não se lançou candidato e, ao contrário, tentou justificar, pediu desculpas a Campina Grande, falou em problemas de saúde com a família, falou que ninguém pode prever o destino. E aí, hoje, foi parar na convenção de Bruno Cunha Lima, oficializando não só sua presença na chapa, mas oficializando a indicação do vice, do Alcindor Vilarim, ex-vereador de Campina Grande, presidente do Podemos, como vice de Bruno Cunha Lima. Nossa equipe também esteve lá em Campina e acompanhou a convenção de Bruno Cunha Lima, candidato à reeleição lá em Campina Grande. A gente vê as imagens agora. Bruno Cunha Lima foi confirmado candidato à reeleição pelo União Brasil, em convenção que contou com a presença dos partidos MDB, Podemos, PRD, Avante, Solidariedade e a Federação PSDB e Cidadania. O vice-prefeito será Alcindor Vilarim, presidente do Podemos na cidade. Ele já foi vereador e secretário municipal e vai compor a chapa por indicação do deputado federal Romero Rodrigues. A coligação contará com mais de 160 candidatos à Câmara Municipal de Campina Grande. Participaram do evento político senadores Veneziano Vital do Rego, do MDB, presidente estadual da sigla, e Efraim Filho, do União Brasil, que preside o partido no estado. O ex-senador Cássio Cunha Lima, do PSTB, também esteve presente na convenção, além do deputado federal Romero Rodrigues. Olha, conseguiram juntar. Vocês tinham apostado fichas na candidatura de Romero ou não? Vamos saber disso tudinho. Eu tenho que pedir um intervalo comercial aqui. Vamos rapidinho para o intervalo comercial. Na volta, a gente torna específico nosso debate aí sobre Campina Grande, principalmente sobre essa decisão de Romero Rodrigues. Afinal de contas, ele cavou uma sepultura política ou não com essa decisão dele? E como é que ficam os reflexos disso para as eleições de Campina? Um minutinho só e a gente volta aqui no Frente a Frente.